E agora nós vamos para algumas questões sobre o DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que está na sua quinta edição, lançada em 2013 pela Associação Americana de Psiquiatria. Essa questão, quarta questão, é uma adaptação, eu mudei algumas coisas, de uma questão encontrada nesse livro aqui, o Clínica Psiquiátrica Guia Prático, tá certo? Da USP do ano de 2019. A respeito da psicanálise e do DSM, assinale verdadeiro ou falso, certo? Uma questão que vai falar de DSM e psicanálise, meu amigo, vai ser uma questão boa. Polêmica, meu amigo. DSM e psicanálise, polêmica. Vamos lá. O DSM tem conseguido absoluto sucesso na descoberta dos mecanismos fisiopatológicos para os seus diagnósticos propostos. Não, 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 mil vezes não. Essa é, inclusive, a principal crítica ao DSM. Uma das principais críticas ao DSM é de que o DSM atual se parece muito com o DSM-3, lançado nos anos 80. Havia uma esperança de que, ao delimitarmos mais claramente as síndromes clínicas, a gente conseguisse descobrir os mecanismos fisiopatológicos. O que é um mecanismo fisiopatológico? É o mecanismo de explicação fisiológica, fisiopatológica, do adoecimento. Seria você explicar o circuito alterado, os neurotransmissores envolvidos, o caminho que a doença faz no corpo, certo? E a gente não pode dizer que o DSM tem conseguido absoluto sucesso na descoberta desses mecanismos, certo? Hoje a gente não sabe com toda a convicção o que é que causa depressão. A gente não sabe nem, na verdade, se depressão seria um tipo de transtorno, de sofrimento, de adoecimento único. Tem uma conversa muito boa aí, eu não posso me empolgar demais neste momento, mas a questão é de que realmente o DSM delimitou síndromes clínicas que têm uma importância imensa no fato de que ela é confiável no sentido de que, quando eu falo que é uma depressão, se eu seguir os critérios clínicos do DSM, qualquer um conseguiria enxergar uma depressão na mesma situação, certo? A confiabilidade, o fato de que a gente está conversando e você entende do que eu estou falando, entende ao que eu estou me referindo, ela é muito grande. A validade já é um conceito mais complexo, que é a questão de assim, tá, mas o que a gente chama de depressão realmente reflete algo que está lá no mundo da natureza, e isso é uma polêmica muito grande, mas pelo menos a gente sabe de que, através do DSM, a gente não tem conseguido descobrir de maneira nítida, sem polêmicas, sem dividir ainda mais em mais subtipos e por aí vai, os mecanismos fisiopatológicos dos diagnósticos propostos. Então, essa primeira alternativa é falsa. Embora, segunda alternativa, embora o DSM se proponha como ateórico, isto é, não alinhado a nenhuma linha teórica, até a segunda versão era evidente sua identificação com teorias psicanalíticas. Aí você vai olhar e vai dizer assim, o quê? DSM? Diagnóstico criteriológico, identificado com teoria psicanalítica, nada a ver, alternativa falsa. E você vai errar, certo? Você vai errar. Por quê? Vamos lá. O DSM, a partir da sua terceira edição, você tem que botar na sua cabeça que a terceira edição do DSM, a edição dos anos de 1980, foi uma revolução. Mudou paradigma, mudou a forma como o DSM se comporta no mundo, certo? Então, a partir da terceira edição, principalmente, o DSM se propõe como ateórico. Ou seja, ele supostamente pode ser usado por profissionais de diversas linhas teóricas, já que ele não se propõe a defender nenhuma. O que, obviamente, se formos um pouquinho mais criteriosos e filosóficos, é um contrassenso. Como é que algo pode ser ateórico? Como é que algo não tem nenhum pressuposto? Não tem nada que ele considere norteador? Claro que tem. Claro que tem. Para você dizer que depressão é principalmente alteração do humor, isso já é uma teoria, certo? Existem pessoas que acham que depressão é principalmente alteração da psicomotricidade. Existem estudiosos que vão defender isso, psicopatologistas que vão defender isso. No momento que o DSM diz que é uma alteração do humor,
E o humor tem a ver com sentimento, tem a ver com cognição, querendo ou não. Então ele já está tomando uma posição teórica. Mas ele se propõe sim como teórico. Agora, até a segunda edição, sim, o DSM era muito influenciado pela psicanálise. O DSM-1 surgiu nos anos 50, certo? E ele era muito influenciado pela psicanálise, tanto um quanto dois, certo? Por que, Pedro? Porque tudo era. A psicanálise era a teoria hegemônica na psiquiatria, pelo menos americana, ali desde os anos 30 até os anos 70, 80. Não é que a psicanálise não tenha sua importância, sua relevância, tem sua importância, sua relevância ainda hoje. Ainda hoje é uma teoria muito forte, muito seguida, muito proposta, porém não é mais hegemônica. Como eu disse na aula, é possível ser um profissional de psiquiatria, de psicologia, e não concordar, e não gostar, e não querer ser psicanalista, certo? Houve um momento da história em que isso era muito mais difícil. A psicanálise era a teoria hegemônica. Inclusive, o DSM trazia conceitos psicanalíticos. Então, a segunda alternativa está verdadeira. Terceira alternativa. O DSM pode ser considerado importante historicamente e cientificamente pela sua preocupação com a replicabilidade dos seus construtos diagnósticos em diferentes cenários de prática. Sim, a gente pode inclusive dizer que essa é a principal função do DSM. É falar sobre algo que, quando outras pessoas falarem em diferentes contextos, a gente esteja falando da mesma coisa. É isso que o DSM se propõe, é isso que o DSM é importante, é isso que o DSM trouxe uma revolução para a psiquiatria no momento que havia muita confusão por conta da replicabilidade dos diagnósticos psiquiátricos. Quarta alternativa. Historicamente, Freud possui um papel importante no sentido de ter proposto a escuta das queixas dos pacientes, em contraponto às práticas de confinamento e alienação praticadas amplamente na época. Perfeito. Você pode não gostar de Freud, você pode discordar de Freud, tá certo? Mas você não pode deixar de conceder a ele de que ele trouxe um papel importantíssimo numa época de instituições asilares, numa época de verdadeiros manicômios, numa época de muitos hospitais psiquiátricos, numa época hospitalocêntrica, numa época centrada no médico. Freud propôs a ideia da gente realmente escutar os pacientes, tentar entender os significados por trás, tentar entender os simbolismos por trás, certo? Claro que isso também um resumo muito ruim do que realmente significa a técnica analítica, mas isso aqui é verdadeiro, certo? Isso aqui é completamente verdadeiro. Quinta alternativa. À luz da prática baseada em evidências, à luz da prática baseada em evidências, certo? A prática baseada em evidências é um dos principais paradigmas da medicina atualmente. E ele também é transposto para a psiquiatria. Ou seja, o que você fizer deve ser baseado em evidências científicas, empíricas. À luz da prática baseada em evidências, os métodos dos tratamentos propostos por Freud demonstraram notáveis índices de remissão de sintomas tratados. Esses índices de cura, principalmente nos pacientes psicóticos, são os principais responsáveis pelo esvaziamento das instituições asilares na segunda metade do século XX. Não, aí forçou, né? Primeiro que há muita discussão se a gente consegue aplicar o paradigma da evidência, o paradigma da prática baseada em evidências à psicanálise. Há quem acha que sim, há quem acha que não, certo? Psicanálise é ciência? Tá aí uma pergunta de $1 milhão e que vão ter muitas opiniões divergentes. Depois, mesmo que a gente consiga aplicar, a gente não pode dizer que a psicanálise tem notáveis índices de remissão de sintomas tratados. Remissão é melhora completa. É melhora completa. Aí depois ele bota esses índices de cura, principalmente nos pacientes psicóticos. Não, veja, primeiro, cura e psicanálise já são palavras que não se misturam muito bem. Eu não estou dizendo que na prática a psicanálise não possa oferecer um alívio intenso, não possa oferecer o que até algumas pessoas entenderiam como cura. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que não é exatamente o que a psicanálise se propõe, não é exatamente o que o próprio Freud acreditava, tá certo? Outra coisa, principalmente nos pacientes psicóticos. Não.
certo? Psicose não foi Freud. Não foi Freud o principal teórico da psicose, mesmo para a psicanálise, certo? Mesmo para a psicanálise. O principal teórico da psicose, no seu momento inicial, definitivamente foi Lacan. Não foi Freud. Tá certo? Freud tratou muito o que hoje a gente entende, o que ele já entendia, na verdade, né? Ele desenvolveu, ele ampliou, ele aprofundou esse conceito, os pacientes neuróticos, certo? Paciente psicótico, ele até tem um livro, o caso Schreber, ele até fala, mas não é um caso que ele não se notorizou por conta disso, tá certo? Os principais responsáveis pelo esvaziamento das instituições asilares na segunda metade do século XX. Veja, se eu for responder aqui qual é o principal responsável pelo esvaziamento das instituições asilares na segunda metade do século XX, eu entro numa armadilha, né? Eu entro numa armadilha. Vai dar uma polêmica grande. Houve um esvaziamento das instituições asilares? Com certeza. Eu vou exatamente jogar para os dois lados, tá certo? Eu vou me sair. Quem foram os principais responsáveis? Remédio, uso de medicação e o movimento de reforma psiquiátrica. Com certeza, certo? Você tem remédio, que realmente ajuda e traz resposta, por vezes até remissão de sintomas, e que surgiu nos anos 50, e lá, principalmente nos anos 70, você tem um movimento da reforma da assistência psiquiátrica, tá certo? Que eu digo, brincando, jogar para os dois lados, porque realmente são coisas que às vezes brigam entre si, são movimentos que às vezes brigam entre si, que não se misturam muito bem. Mas com certeza, do ponto de vista geral e histórico, a gente poderia dizer que os dois foram os principais responsáveis pelo esvaziamento das instituições asilares. A psicanálise é forçar a barra, certo? Então fica falso, verdadeiro, verdadeiro e falso a resposta. Quinta questão. O DSM-5 evidencia uma dicotomia. Perfeito. Que dicotomia ele está falando? Categorias versus dimensões. O que é uma dicotomia? É a separação entre dois conceitos. Dois conceitos claros, separados, por vezes contrastantes. Ou seja, se é uma coisa, não é outra. Categorias versus dimensões. Exatamente. O que é em relação aos transtornos mentais? O que é um transtorno mental categorial? É aquele transtorno mental que é uma categoria, que ou é ou não é. Se a gente entender os transtornos mentais como categoriais, a gente vai dizer que uma pessoa ou está ou não está em depressão. Ou é psicótica ou não é psicótica. Ou tem transtorno bipolar ou não tem transtorno bipolar. É uma categoria. Existe uma categoria, ou você está dentro ou você está fora. Recentemente no Brasil nós temos vivido polarizações, nós temos vivido categorias, né? Ou você é direita, ou você é esquerda na política, ou você gosta de Lula ou gosta de Bolsonaro. É categoria, não pode gostar dos dois. Não estou aqui entrando na polêmica. Recentemente nós vivemos num reality show, no reality show brasileiro, uma grande divisão em categorias. Ou você era fora Prior, ou você era fora Manu. Não podia haver um meio termo, não havia uma dimensão. O que seria um transtorno mental dimensional? Seria um transtorno mental que, na verdade, está ligado aos comportamentos normais e que é algum grau de diferença de comportamentos normais, padrões. Mas é uma dimensão daquela diferença. Por exemplo, se você tiver um entendimento mais dimensional, uma depressão realmente seria uma tristeza num grau maior. Uma psicose seria uma crença diferente, uma alteração do comportamento que todos poderíamos ter em algum grau, mas que na psicose está num grau maior. Então, o DSM, de certa forma, ele evidencia essa dicotomia, evidencia, explicitando claramente uma ênfase à natureza dimensional desses transtornos. Não, 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 tá errado. O DSM é categoria. E a gente, o DSM traz aqui os critérios e define se a pessoa tem depressão ou não a partir desses critérios. Mesma coisa para a esquizofrenia, mesma coisa para seus quase 300 diagnósticos. O DSM é categorial. Eu não sei o que a pessoa estava pensando quando escreveu isso. Talvez ela estivesse pensando ou se confundiu, enfim.
de que o DSM-5 ele faz alguma paquera, alguma citação, alguma olhada nos diagnósticos dimensionais, faz, principalmente no seu final, onde ele propõe outros modelos para o transtorno de diagnóstico de transtorno de personalidade, certo? Que no corpo principal do texto é categorial. Ou você tem uma personalidade histriônica, borderline, narcisista, esquizoide, esquizotípica, enfim, são 10. Ou você não tem. Agora, no final, ele traz assim uma outra proposta de análise, de avaliação para os transtornos de personalidade. E essa outra proposta ela tem um pouco mais da natureza dimensional, mas o DSM não explicita claramente uma ênfase à natureza dimensional, não. Agora, enfim, sobre a perspectiva dimensional, assinala a alternativa correta, tudo bem. Essa afirmativa aqui está errada, mas ele está perguntando sobre a perspectiva dimensional, vamos tentar responder a correta, tudo bem. A compreensão dimensional implica em uma compreensão dos transtornos mentais e do modo como se diferenciam em tipo e em quantidade. Não, tá amplo, tá meio estranho, não é isso que é a compreensão dimensional. De certa forma, isso poderia ser até uma compreensão categorial em tipo e em quantidade? Não. B. Define transtornos mentais como extremos de traços que estão gradativamente distribuídos na população, embora as decisões clínicas ainda sejam categóricas. Então a resposta está muito melhor que o enunciado, certo? Está muito melhor que o enunciado. E assim, talvez ela explique minimamente o enunciado, mas isso seria um diagnóstico dimensional. Traços gradativamente distribuídos, embora no final das contas você ainda precisasse talvez tomar uma decisão clínica categorial. Ele se encaixa aqui nessa dimensão de depressão ou não? Tudo bem? Letra B correta. Letra C. Define transtornos mentais a partir de achados etiológicos consistentes e da patofisiologia descritiva de traços mais prevalentes e da expressão de condutas, emoções e pensamentos. Não. Não é isso que define a perspectiva dimensional. E isso daqui, como a gente falou na questão anterior, é o sonho, né? O sonho. Isso daqui é o sonho. A gente ainda não chegou lá. Definir transtornos mentais a partir de achados etiológicos consistentes, patofisiologia descritiva, a gente ainda não chegou lá. A compreensão dimensional implica um entendimento descritivo da categorização dos transtornos mentais, ancorada nas manifestações de fenômenos do tripé comportamento, emoção e pensamento. Não exatamente, entendeu? A ideia de dimensão é o que está dizendo aqui. Traços gradativamente distribuídos na população. Isso daqui valeria tanto para categorial quanto para dimensional. Você pode ter a dimensão de certos comportamentos, a dimensão de certas emoções, a dimensão de certos pensamentos. Isso não necessariamente tem que ter os três juntos. Então a resposta mais correta seria a letra B de bola.